Graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, amém? Para nós é uma alegria muito grande estar fazendo um novo vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo simples, simplificado, mas eu creio que vai ajudar a muito os nossos irmãos que estão procurando fazer a obra de Deus, irmãos obreiros, irmãos que estão na luta pela palavra, estão na luta pelo Evangelho. Eu já quero começar a ler um versículo que se encontra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Aqui, irmãos, nós iremos falar sobre o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor. O que é o rebanho? É aquelas pessoas que Deus tem chamado para si através de Jesus Cristo. E como nós, pastores, obreiros, devemos estar à frente deste rebanho e como nós devemos nos portar com eles. Porque não é de qualquer maneira, não é qualquer pessoa que ela pode estar à frente de um rebanho, principalmente o rebanho do Senhor, exceto algumas situações, né, que fogem fogem da verdade. Então qualquer pessoa pode chegar numa igreja e ela pode se tornar pastora, ela pode cuidar de uma igreja, ela pode, enfim, mas o pastor de Deus, o que está apacentando ali em nome do Senhor Jesus Cristo, o que está ali diante do povo, ele tem um compromisso, ele tem regras a seguir, irmãos. Então, eu quero ler essa passagem, que se encontra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, para que nós, em cima dessa passagem, nós pudéssemos embasar o que é a vontade do Senhor e se realmente estamos, como igreja, fazendo a vontade do Senhor. Eu vou ler o versículo 1 que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Olha o que é a ordenança: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo a todo o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aqui o apóstolo Pedro, ele era um presbítero, e aqui ele está citando isso aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também um presbítero com eles. Quando a gente se refere a pastor, irmãos, pastor, ele é um ofício, sabe? Todo aquele que está à frente de um rebanho, está à frente da igreja, ele está pastoreando. Então ele não é um cargo eclesiástico, ele é um ofício. Então, qualquer presbítero que estiver à frente da igreja, pastoreando a igreja do Senhor, ele é um pastor, é o que está ali pastoreando. Mas a ordem do sentido que nós queríamos falar não é essa. É sobre apacentar o rebanho de Deus. Aqui já está dizendo tudo. No versículo 2, assim: apacentai o rebanho de Deus. Significa que esse rebanho não é do pastor, esse rebanho não é do obreiro, esse rebanho não pertence à placa da igreja, esse rebanho não pertence à denominação. Esse rebanho é de Deus. Entenda que ele já tem dono, ele já tem proprietário. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimos pronto. O que é não por força? Aqui, eu como pastor chegar e dizer: aqui quem manda sou eu. Isso é força, eu empregar força. Eu empregar a minha autoridade para sobrepujar os outros irmãos que estão ali também sob liderança também de Cristo. Primeiro item: a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus, o rebanho de Deus é de Deus. E o pastor,
O presbítero que está ali pastoreando, ele tem que cuidar desse rebanho. Mas como é que eu vou cuidar do rebanho? Irmãos, é acompanhando ovelha por ovelha, pessoa por pessoa, vendo se há alguma necessidade, se falta alguma coisa. Porque tem pastores que sentam na cadeirinha, sentam em cima do altar, e eles têm que ser servidos. Então, tem pastores, tem presbíteros que nas festas que ocorrem na igreja, eles sentam lá, numa cadeira lá, e tem que servir todos eles, tem que ser amado. Chega o aniversário, uma festa mundana, que eles comemoram muito, tem que ir lá fazer festa para o pastor, fazer bolo, tirar foto. Então, irmãos, esse procedimento, ele não é da parte do Senhor Jesus. Ele não é divino. Então, apacentar o rebanho não por força, mas voluntariamente. Agora, irmãos, tenho eu como pastor da igreja algum poder sobre algum membro, sobre algum outro obreiro? Eu não tenho poder nem autoridade. Eu não posso obrigar, digamos, se alguém chegar aqui na igreja, eu não posso obrigar uma pessoa a agir como eu ajo. Por quê? Porque o rebanho não pertence a mim. O rebanho é do Senhor. E as ovelhas que são do Senhor, elas conhecem a voz do Senhor. Elas conhecem aquilo que é a vontade de Deus. Então, essas ovelhas não têm complicação com elas. Não tem problema, elas não são pessoas descontentes, elas não são pessoas gananciosas. Então, são ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Mas devemos apacentar essas pessoas voluntariamente, nem por torpe ganância. O que é ganância, irmãos? Uma pessoa chega na igreja, alguns pastores, não é todos, e o pastor verdadeiro não faz isso. Ele olha para a pessoa como se estivesse ganhando, olha, lá vem o irmão ganha bem, é mais 10% do dízimo, uma coisa que é ilícita nós cobrar hoje da igreja, porque o dízimo não é para nós, não é para a nossa época. Então, ele enxerga 10%, ele enxerga a oferta, ele enxerga o dinheiro que o irmão tem, mas não enxerga a alma que o irmão tem. Não enxerga aquela vida ali que precisa de ajuda. Ou que às vezes está tão perdida, que não tem noção para onde vai e o que faz. Então, irmãos, é isso que nós não devemos ter. No versículo 3, assim, nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Eu não posso ter domínio sobre a igreja. Eu tenho que conduzir a igreja do Senhor, eu não tenho que dominar, eu não posso dominar. Aonde tiver um pastor que domina a igreja, ele já não está fazendo um trabalho para Deus. Aquelas pessoas são dele. São dele. Então, precisamos entender, irmãos, que o rebanho é de Deus, que o sumo sacerdote ele vai nos ensinar, vai nos indicar o caminho que nós devemos seguir. Agora, como um pastor deve agir? Com todo amor, com todo carinho, ensinando o caminho da verdade. Se a pessoa não quer, fazer o quê? A Bíblia diz que as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. O Senhor Jesus falou isso. Então, toda ovelha vai conhecer quando é a voz do Senhor. Agora, irmãos, e você como ovelha, como participante do rebanho de Deus, porque irmão, ser participante do rebanho de Deus não é qualquer coisa, é algo como se estivesse expressando assim, eu fugi da condenação, graças a Deus que Cristo me resgatou através do sangue dele. Isso é pouco para você? Então, o que nós devemos fazer como ovelhas do Senhor? Devemos agir como ovelhas. Mas o mundo, a igreja que está aí fora hoje, por muitos escândalos acontecerem, a ganância de muitos homens tem esfriado o amor de muitos. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles não têm o seu amor esfriado. Cada dia aquece mais dentro do seu coração, cada dia ele sente mais a presença de Deus, cada dia ele quer fazer as coisas mais certas para Deus, não para o homem, ele quer fazer as coisas mais certas para Deus. Ele reconhece o bom pastor, o bom obreiro, a boa ovelha, o
bom membro, ele reconhece a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele reconhece que ele está ali não é para fazer o que ele quer, não é para andar no caminho que ele quer, mas no caminho que o Senhor escolheu para ele andar. Então, se Jesus escolheu um caminho para você andar, seja fiel a ele. Seja você obreiro, seja você um dirigente de igreja, seja você um membro, seja você que almeja o episcopado, porque boa coisa você almeja. Então, eu quero que você entenda que você precisa estar submisso ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo. Se a tua igreja não está submissa a Deus, se a tua igreja tem um dono que diz que lá bate no peito e diz que aqui quem manda sou eu, essa não é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fuja dela. Se essa é uma igreja que apenas está de olho nos teus bens materiais, na tua parte financeira, no dízimo que tu dá, erroneamente você dá, nas ofertas que você dá, então fuja desse tipo de situação, porque essa igreja não é de Deus. Essa igreja não está nas mãos do Senhor. As ovelhas do Senhor são ovelhas do Senhor. Ele tem aprisco e ele nos dá ordem que nós não podemos governar a tua vida. Nós não podemos. Nós temos que dizer para você que existe uma lacuna, que existe um abismo que separa entre o salvo e o não salvo. Nós temos que anunciar para você que Jesus Cristo veio, a terra deu a vida para você, para que você tenha vida, para que você tenha vida e vida com abundância. Então eu quero que você entenda, você que está apacentando o rebanho de Deus, o que você está fazendo, o que você está apacentando não é seu, não é propriedade sua. Não é o dinheiro que sai dessa igreja, não é para você se enriquecer. O dinheiro que você ganha nessa igreja não é para te comprar carro novo, mansões, não. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que o Senhor alcança para ti dentro desse ministério, é para você ajudar os pobres, os necessitados dentro da igreja. Porque se não houver uma decisão de nós nos repatriarmos ao reino de Deus, voltarmos ao nosso verdadeiro amor, o primeiro amor, aquele amor que nós tínhamos acima de tudo, então estamos correndo em vão. Estamos vivendo uma vida em vão. Então devemos nós que estamos diante do rebanho de Deus, nós temos que ter todo o cuidado dele, não como nossa propriedade, mas como propriedade divina. E devemos conduzir esse rebanho voluntariamente, nem por torpe ganância e de um ânimo pronto, ou seja, estar pronto para toda boa obra que vem de Deus. Então, irmãos, nós devemos entender o que é a Igreja de Cristo e o que não é a Igreja de Cristo. Devemos entender o que é o primeiro evangelho, o evangelho pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entender também o que é o segundo evangelho, aquilo que Paulo falou numa das suas cartas, que ele estava admirado que tão depressa estavam passando para outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. Então eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, você que recebeu e que está recebendo essa palavra, você vai entender que deve conduzir o rebanho do Senhor, você deve, e você que é ovelha, você que é um salvo, você precisa aceitar ser conduzido. Se você não aceitar ser conduzido pelaquela pessoa que está ali na frente, representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuidando da tua saúde espiritual, da tua salvação, se você rejeitar o conselho daquele que está ali na frente do trabalho, na frente da igreja, aquele que está dando conselho biblicamente, não coisa da sua cabeça, então você está em maus lençóis. Eu quero que você considere se você está sendo uma ovelha na casa do Senhor, se você está sendo um cabrito na casa do Senhor. Porque se você está sendo ovelha, parabéns. Se você está sendo um cabrito, está na hora de mudar. Amém? Então fica aí essa palavra para a advertência dos irmãos, para a minha própria advertência, que nós somos condutores e esse rebanho não nos pertence. Que Deus abençoe. Até outro vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo, se assim Ele nos permitir.